Aceitei! Oi, querido! Que bom te Jean! ver, querido! Lindo! Que saudade, Jean! Que saudade que eu tô! Poxa, meu amigo, bom te ver. Você tá tão bacana, tão bonito, tão... Que Você também. legal. Eu tô muito feliz de bater papo com você, Jean. Muito feliz. Muito Obrigado. honrado. Vou fazer uma abertura aqui e me declarar, porque o Jean, gente, para mim, você sempre foi um ícone para mim, assim, um ídolo mesmo, né? De um lugar de muita admiração pela sua batalha, né? Pela sua luta. Eu lembro uma vez que a gente se encontrou no Galeria Café, acho que era seu aniversário, se bobear, e você falou, não, é a nossa luta, né? A minha Isso. luta é a sua. E isso é tão importante, né? No país tão, enfim, tão plural, mas que está vivendo um momento tão retrógrado, conservador e horroroso, a gente ter um representante que a gente, na política, né, que a gente realmente acredita e vota feliz e faz campanha e fala, cara, eu acredito, ele me representa muito e que maravilha. Dá uma acalmada no coração, né, quando você tava lá, né, e você estar aí também me dá uma acalmada no coração. Quando tudo aconteceu, eu falei, eu não quero que ele vire o Harvey Milk, sabe? Eu amo o Jean. Eu tipo, prefiro ele lá fora, vivo, do que eu segurando uma velhinha e falando que você é incrível, né? Sim. Então, assim, te amo e obrigado, assim, por tudo, por tudo. Sua carreira é inspiradora, Jean. Ô, Felipe, obrigado. Obrigado. Primeiro, parabenizar você por essas lives, celebrando o orgulho LGBTQ+, a comunidade sexo diversa. E obrigado por ter me convidado para falar, matar a saudade de você, te ver assim, ainda que mediado por uma tela. É importante que a gente se veja, muito bacana. E sempre que as pessoas me diziam, me paravam, antes da desconstrução da minha imagem pública pelas fake news, né, antes das fake news atacarem a percepção das pessoas a meu respeito, a maneira como as pessoas me viam, antes disso, quando gays, lésbicas e pessoas trans me paravam e diziam, parabéns pela sua luta. Aí eu sempre dizia isso que eu disse para você, não, é a nossa luta, né? Essa luta, ela não é minha, ela é nossa. Eu estou segurando um bastão que já foi carregado por outras tantas pessoas antes de mim, mas essa luta é nossa. Eu sempre dizia isso porque eu, de fato, acredito que essa luta é nossa. Muito feliz. Eu queria que a gente também conversasse um pouquinho hoje sobre um assunto que eu sei que você gosta, que é arte, cultura. Sim. E lendo os seus livros, você foi uma pessoa que acreditou muito na educação, né? Como uma porta de inserção social, de crescimento, de tudo, né? Você sai de Alagoinhas, você entra numa faculdade, você vira um professor, você sempre viu novelas e tal. Você chegou a ter referências quando você era um adolescente LGBT, gay? Quando eu saí do armário, por exemplo, me deram um livro que era chamado O Terceiro Travesseiro, que é um livro trágico, né? E era o livro que todo mundo dava. Quando você, lá atrás, começou a se perceber gay, mesmo criança, tudo bem, mas quando você começou a ter acesso aos livros, você chegou a encontrar, existir esse tipo de literatura já, a ponto de você se sentir representado e, meu Deus, eu sou assim, ou era muito raro ainda isso? Assim, a literatura mais explícita, explicitamente gay, homoerótica, homoafetiva, digamos assim, que representava os gays, foi o Caio Fernando Abreu, digamos assim. Ele foi a minha grande referência literária, de um cara que escrevia sobre os modos de vida gays, ou sobre os conflitos que nós gays experimentávamos. E além dele tem um outro escritor, o Lúcio Cardoso, que também não era tão explícito quanto o Caio Fernando Abreu, mas representava esse personagem, os personagens gays, né, digamos assim, que a gente pode chamar os personagens sexo-diversos, né. Nos dois casos, Felipe, tanto no caso do Caio quanto no do Lúcio Cardoso, eles eram dois escritores num processo, numa saída do armário, quer dizer, não eram escritores completamente fora do armário, não eram escritores propriamente ativistas, certo? Havia escritores ativistas já, João Silvério Trevisan,
era um escritor ativista, Agnaldo Silva era um escritor ativista, ambos eu li depois, mas o primeiro a chegar a mim foi Caio Fernando Abreu, certo? Foi Morangos Mofados, foi um romance que... Você tem ele? Então... Eu li, quero ler. Leia, porque é muito bacana. O Caio, assim, o registro que ele faz é um registro datado, se a gente pensar em determinados conflitos que ele aborda ali. Se a gente pensar, por exemplo, na relação que ele tem com HIV/AIDS, uma relação que mudou muito o que ele representa na literatura dele. De lá para cá mudou muito a relação da comunidade gay com a doença, com a AIDS, com a epidemia. Enfim, mas ele foi o primeiro, digamos assim, que eu li e vi ali da literatura uma representação dos meus sentimentos, uma representação dos meus conflitos e, ao mesmo tempo, das tensões sexuais que eu vivia. Aí, depois do Caio Fernando Abreu, eu li o Lúcio Cardoso, A Crônica da Casa Assassinada, e aí eu cheguei à literatura de Agnaldo Silva, que, para mim, era antes um novelista, um autor de telenovela. Eu não tinha lido Agnaldo Silva ainda em livro, em texto, em literatura. Mas depois que eu me encantei pelo que ele fazia na telenovela, eu fui em busca da literatura dele. E o João Silvério Trevisan me chegou por volta de 1995, acho que foi quando eu li o João Silvério pela primeira vez. E aí ele virou uma referência muito grande literária na minha vida. Inclusive, o hábito do ensaio, né, de escrever ensaio, assim, o João dedicou muito tempo da vida dele a escrever ensaios, uma literatura de não ficção. Me influenciou bastante. Né? Eu passei a escrever muitos ensaios em função dele, do João Silvério Trevisan. E depois nós nos tornamos amigos, o que foi mais bacana, né? Que é um cara que eu admirava pra caramba. O Caio não, porque o Caio morreu, eu não pude me tornar amigo do Caio. Mas o João, eu me tornei amigo. Era um cara que eu celebro, eu considero um dos maiores escritores do Brasil, de verdade mesmo. Acho que o cânone literário é muito homofóbico e por isso até hoje o João não foi indicado para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Ele já deveria ter um assento na Academia Brasileira de Letras. E ele não tem, muito em função de uma homofobia social e uma homofobia institucional. A Academia Brasileira de Letras, ela é institucionalmente homofóbica. Então, por isso ele não está lá, mas ele é um dos grandes escritores e eu me tornei amigo desse cara e fomos colegas depois na extinta G Magazine, que era a revista que abrigava o pensamento homossexual, né? Depois das experiências todas de uma literatura LGBT, de um jornalismo, uma literatura e um jornalismo voltados para a comunidade LGBT, como o Lampião da Esquina, que foi o precursor, passando pela revista Sui Generis, para a qual eu também escrevi, e chegando na G Magazine, quer dizer, a G Magazine era o lugar do pensamento homossexual, e o João escrevia na G Magazine, e eu também. E além de mim e do João, escrevia também a Vange Leonel, que era uma escritora maravilhosa, que também foi uma grande referência para mim, a Vange, e eu me tornei amigo dela, né? Então, a Vange e a Laura Finocchiaro são duas boas referências também de literatura LGBT, assim, são duas mulheres lésbicas. Eu sempre digo, assim, o próprio canal Eu Leio LGBT, né? Eu criei há uns 4 anos, quando eu vi que na minha estante tinham muitos livros LGBTs e eu ainda escutava que existia pouca literatura LGBT. As pessoas ainda não têm a sensação de que existe uma diversa, né, uma vasta literatura. E hoje já tem. Eu, na semana retrasada, meu namorado e eu fizemos um levante de todos os meus livros LGBTs aqui, e são 520. Que maravilha. Então, assim, existe muitos livros, né? E como a literatura e a representatividade em geral, eu digo, né, ajuda a gente a construir uma identidade positiva da gente, né? Quando você lê um livro com um final feliz, que seja, mas de um personagem trans, e você é trans, tem uma identificação e uma sensação de pertencimento ao mundo, eu acho, né? Tipo, meu Deus, eu tô ali. E a gente vive hoje um momento de uma guerra cultural, né? Não é à toa que o Bolsonaro fala tanto dessa guerra cultural, porque ele quer realmente destruir uma cultura LGBT, dentre mil outras coisas, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa importância da representatividade nas artes, seja no cinema, né? Qual que é a importância, de fato, da gente ver histórias LGBTs, personagens LGBTs em todas as esferas culturais? Felipe, primeiro porque nós somos feitos de ficção, né? Nós somos feitos de ficção. Essa é uma afirmação do Yuval Harari,
que é um escritor israelense e também é gay, e ele é gay, e ele fala disso, né? Nós somos feitos de ficção e nós somos mesmo. Nós somos feitos de ficção e nós somos uma ficção. Não no sentido de uma mentira, sabe? Não ficção no sentido senso comum de uma mentira, de uma história fantasiosa. Nós somos uma ficção na medida em que nós somos história. Né? Felipe Cabral é uma história. Felipe Cabral começa com um nome, que não foi nem você que escolheu. Foram seus pais que escolheram, né? Eu comecei com um nome que não fui eu que escolhi. João Willis foi um nome que meus pais me deram. Então, nós somos uma história contada a princípio por outras pessoas e depois contadas por nós mesmos. E nós somos feitos de muitas histórias. E são as histórias que nos transformam, são as histórias que nos constroem. Por isso, a ficção é importante e por isso a representação na ficção é importante. Não só na ficção literária, mas na ficção audiovisual, nas telenovelas, séries e no cinema. Nós somos isso e por isso nós precisamos estar ali representados. Quando o Yuval Harari diz que nós somos feitos de ficção, ele tá falando de uma coisa muito profunda, inclusive, quer dizer o seguinte: nós somos seres pensantes, nós pensamos, né? Nós pensamos, Gilberto Gil diz isso, o pensamento é o mesmo fundamento singular do ser humano. Ele diz isso em Tempo Rei. Pensamento, o mesmo fundamento singular do ser humano. E o outro compositor, o Lupicínio Rodrigues, tem uma música que ele diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Ai, que amor! É lindo isso. Nós somos seres ficcionais na medida em que a gente pensa, em que a gente lida com o abstrato, a gente lida com o simbólico, né? A gente, inclusive, nós acreditamos num Deus que a gente não pode ver. Quer dizer, as pessoas das religiões monoteístas, cristãs, muçulmanas e judias e do judaísmo, elas acreditam num Deus que é abstrato, um Deus que é uma concepção. Então, por isso a ficção é tão importante, e é tão importante a gente ler ficção, e é importante que os autores nos representem naquele mundo. Então, os gays, as lésbicas, estiveram ausentes durante muito tempo da literatura. Aí eles passaram a figurar numa literatura que flertava com a ciência. Então a gente vê, por exemplo, em O Cortiço, de Aloysio Azevedo, figuras gays já aparecerem ali, né? Albino, se eu não me lembro o nome do personagem, era esse, que era e Pombinha, que tem uma relação lésbica. Quer dizer, tem uma relação. E ele descreve isso ali no Cortiço, né? E era uma literatura que começa a dialogar com a ciência do século XIX, essa ciência positivista, mas trata a homossexualidade, quer dizer, os homossexuais começam a aparecer na literatura, mas eles começam a aparecer como doentes, ou seja, que era a visão da época, né? A homossexualidade vista como uma doença, como uma patologia, como uma disforia de gênero, como, enfim. E à medida que nós, gays e lésbicas, vamos ganhando vozes, à medida em que nós vamos constituindo um movimento, né? Um movimento político, que a gente vai gerando uma identificação entre nós, e a gente vai ganhando voz, a gente começa a levar para a literatura o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o mundo. Claro que essa maneira de ver o mundo nossa está muitas vezes impregnada, sim, das representações negativas da homossexualidade. Mas já é um começo. A gente já começa a fazer a colocar a nossa voz ali. E aí a literatura vai se transformando e as novas gerações vão ganhando espelhos, formas de se ver e de se empoderar, né? Assim, você é um autor de telenovela. Então, eu estava vendo, eu acompanho, eu sigo a Rosana Svartman no Twitter. E ontem eu vi que ela... Agora. A Rô tá aqui. Um beijo, Rô. Ela tá aqui? Tá aqui. A Rosane tá aqui? Rosane tá aqui, acabou de postar. Que maravilha! Então eu sigo ela no Twitter e ela estava comentando alguém, respondendo alguém ontem, porque me parece que tem uma novela de vocês que está sendo reprisada. Totalmente demais, sim. Agora isso. É a novela que está, né, na pandemia sendo reprisada agora. Então, aí ela estava respondendo alguém sobre um personagem gay, provavelmente, e aí ela falou, essas tiradas, a ideia de falar cantando foi do ator, mas as sacadas são do Felipe. Então, é muito interessante como você leva para a telenovela personagens e você leva referências dos nossos modos de vida,
é referência do nosso vocabulário, da linguagem que a gente partilha entre nós, e como isso é importante, empoderador, como isso dá existência e gera uma identificação com a pessoa que está assistindo em casa. Jean, vamos falar de novela então, porque você puxou isso e óbvio, né? E eu sei que você ama também. É tão louco porque a representatividade, eu acho que ela é importante em todos os lugares, né? Quando eu comecei a frequentar os festivais de cinema LGBT, com os meus curtas, por exemplo, eles mudaram a minha vida e a minha percepção de mundo, porque eu comecei a ver outros cineastas fazendo um cinema LGBT. Então eu achei a minha turminha também. Eu falei, uau, esse curta é legal, esse curta, essa diretora lésbica, esse produtor. E aí eu pude conhecer, não sei, o John Cameron Mitchell, a Hedwig, né? E o John me deu um prêmio. Aí de repente eu falei, meu Deus, eu tô no caminho certo. E aí a gente vai seguindo. Quando eu fui para Totalmente Demais, que a Rosane me convidou, foi minha primeira novela. E tem uma mudança que é, você fala para milhões de pessoas por dia. E você chega em lugares onde o meu curta não vai chegar, onde a peça que eu estou fazendo não vai chegar. Então, você aumenta o seu poder de representação e aumenta a responsabilidade que você tem dentro daquele veículo, né? E ainda existem barreiras, ainda existem tabus. Então, é um exercício de eu dou um passinho para milhões ou eu dou passões fora do sistema, né? É muito interessante você pensar, né? Porque tem muitos apelos. O Max, que é esse personagem que você falou sobre as tiradas, interpretado pelo Pablo Sanabio, que é um grande ator que eu amo. O Max, ele foi muito querido. E ele era a bicha engraçada, que a gente pode ver que é um estereótipo de muito tempo, assim. Sim. Mas o Max tinha o crush dele, o Max ia pra night, o Max era bem aceito no trabalho. Então a própria Rosane e o Paulo falaram, vamos dar mais camadas pro Max também. E foi o Max, como era muito aceito pela sociedade, porque o Max era engraçado e era querido, foi nele que a gente botou a sequência de homofobia. Porque já que amam tanto ele, vamos usar dessa empatia que o público tem para conscientizar. Como que você vê a nossa trajetória? Porque eu posso falar muito, né? A gente já viu as lésbicas... a minha referência, quando eu cresci, eram as lésbicas de Torre de Babel, que foram rejeitadas e explodiram num shopping. Depois o Sandrinho da Próxima Vítima, o André Gonçalves, que interpretava, foi ameaçado nas ruas por interpretar um gay. Depois... o Beijo em América, que foi vetado no final. E hoje a gente já vê um beijo entre dois garotos em Malhação, um beijo entre duas garotas em Malhação, um beijo na novela das 6, em Orgulho e Paixão, um beijo na novela das 7, que foi bom sucesso agora, na novela das 9. O que está mudando? Isso é pelo avanço político que vai para a dramaturgia? Eu sempre achei isso, um pouco. Uhum. Claro que é, Felipe, óbvio que é. Primeiro o Antônio Gramsci, que é um dos marxistas, o que mais me interessa, é aquele que melhor para mim interpreta o marxismo, o legado de Karl Marx, a crítica que Karl Marx faz ao capitalismo. O Gramsci trabalha com o conceito de hegemonia, né? Em vez de dominação, hegemonia, porque a hegemonia sempre pressupõe uma negociação. A hegemonia sempre pressupõe uma resistência. Não há dominação absoluta, há uma resistência. E aí, nesse sentido, ele se aproxima de uma coisa que Michel Foucault, outro autor fundamental para mim, para a minha vida, define. Quer dizer, Foucault vai dizer que para toda... não há poder, não há dominação sem resistência do outro lado. Sempre há uma resistência e essa resistência sempre força uma negociação. Então, eu acho que nós fomos, como um movimento político, fazendo uma negociação com o mercado, com a indústria cultural. Nós fomos, como movimento político, conquistando nossos espaços, assumindo posições estratégicas. E aí é fundamental assumir posições estratégicas. É fundamental, sim, falar de homossexualidade na novela, mesmo que a maneira que você fale de homossexualidade na novela não seja a maneira que você vai falar no teatro ou na literatura. Porque esses meios lhe permitem avanços
né, lhe permitem diálogos que a novela não vai permitir, porque a novela é, antes de tudo, um produto da indústria cultural e está submetida a uma racionalidade capitalista. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ocupar esses espaços na telenovela e criar, e começar a criar essas brechas, a hackear, começar a produzir rasuras, né? As rasuras são muito importantes. E sempre que alguém me pergunta sobre a minha formação literária, eu coloco os autores de telenovela entre elas, e eu faço de propósito, porque eu quero, inclusive, provocar esse cânone que diz que o autor de novela não é um escritor. Para mim, ele é um escritor, sim. Para mim e para mim ocupa um lugar nobre. Então eu sempre falo do Gilberto Braga, eu sempre falo do Agnaldo Silva, eu sempre falo de Miguel Falabella, sempre falo de autores gays, do Ricardo Linhares, do João Chimenez Braga, do João Emanuel Carneiro, e da Maria Adelaide Amaral, e de autores que representaram a homossexualidade, cada um dentro dos limites, e travando uma batalha específica daquele momento. Então, por exemplo, o Gilberto Braga, em Vale Tudo, 1988, fez uma personagem lésbica. Uma delas morria num acidente de avião, mas a outra, que eu acho que era a Cristina Prochaska que interpretava, ela aparecia com a Bia Seidel no final, casadas. 1988, sabe? O Lauro César Muniz criou um personagem que era incrível, porque era muito rico, a figura que era o Cecil Tigre que fazia, Mário Liberato, numa novela chamada Roda de Fogo. O Mário era uma bicha com homofobia internalizada. Claramente uma bicha armário, casada com uma mulher, e ele era obcecado pelo personagem de Tarcísio Meira. Ele era apaixonado pelo personagem de Tarcísio Meira. E é uma cena ousadíssima para a época, em que o Cecil Tirré se esfrega na cama, no lugar onde o Renato dorme. Então tinha um desejo ali pelo Renato Vilar, que era o personagem de Tarcísio Meira. Aí o Silvio de Abreu fez aquelas lésbicas incríveis, mas que foram detonadas no shopping, na explosão do shopping. Uma delas, o casal foi morto, né? Ou uma delas só morre? O casal foi morto. As duas morriam. As duas morrem, exatamente. Uma delas iria se apaixonar pela Cristiane Torlone. Enfim, a história foi interrompida porque as pessoas rejeitaram. Mas aí as pessoas que rejeitaram esse casal aceitaram o Albert, o personagem incrível que o Diogo Vilela fazia, um astrólogo, tarólogo que o Diogo Vilela fazia em Suave Veneno, de Agnaldo Silva, que era um personagem incrível. Ele era o esteio moral da novela. No meio de gente indecente, a pessoa decente era o Albert, certo? Então, a telenovela, ela sempre foi esse tour de force entre o movimento político que cobra dela uma representação, os autores que podem construir essa representação, mas que estão submetidos a racionalidades de mercado. Exatamente. E, portanto, a flutuação das audiências, aos grupos de discussão aos quais a Globo submete as telenovelas, que exigem mudanças no destino dos personagens. A Manuela Dias é uma autora que é minha amiga. A Manuela estudou comigo na Facom, na Faculdade de Comunicação. Ela fez uma novela, essa última novela dela eu acho muito bacana, mas não tem história gay na novela da Manuela. E eu escrevi para ela e perguntei assim, vem cá, eu mandei uma mensagem para ela, sua novela não vai ter uma história gay? Quer dizer, como é possível hoje em dia construir uma história sem representação dos gays? É impossível. Hoje é impossível. Hoje sou estranho uma novela que não tenha gays, porque nós existimos e nós provamos que existimos. E é muito legal que você falou, porque aproveitando que a Rosane está aqui, né? Quando vem isso do Max, que as pessoas falam, até agora em Bom Sucesso, a gente teve a Shirley Cruz, que fazia uma editora lésbica, negra. A gente teve um casal gay, que era o Diego Montes e o Rafael Infante, que deram o primeiro beijo do horário das 7. Então, a gente teve uma personagem que era a Michelle, que era interpretada pela Gabi Joy, que era uma atriz trans. Então, foi tudo isso muito legal, mas eu sempre falo, gente, eu escrevi as cenas, mas quem criou os personagens foi a Rosane Schwartzman e o Paulo Raume. Eles, os autores, é que criaram dentro do universo daquela história aqueles personagens. Então precisa vir realmente... eu tenho sorte de estar numa equipe, né, que pensa isso acima de mim e briga junto, né? E vai junto. Sim. Então, e a Rosane tem uma sensibilidade. A Rosane é uma mulher do cinema, com um repertório cinematográfico muito grande. A Rosane
tem uma referência, o Paul Halm também tem uma referência literária muito grande, ou seja, são pessoas cujo repertório cultural é muito vasto, e são pessoas sensíveis e aliadas, o que aponta também para a necessidade de que essa comunidade sexo-diversa conte com os aliados, né? O S, que nunca deveria ter desaparecido da letra, né? Da nossa sopa de letra, o S de simpatizantes ou o A de aliados deveria estar. Então, que bom que eles fizeram isso. E vocês escrevem no registro da comédia, e a comédia, ela permite mais, né? Eu amo. Você falou, por exemplo, do estereótipo, né? Olha, o estereótipo, ele é ambivalente. Ele é ambivalente. O estereótipo não é uma mentira. O estereótipo é uma cristalização de características que se sobressaem ou que são sobressaltadas e que, quando mal utilizado, quando sofrica o estereótipo, ele apaga uma diversidade, claro. Mas o estereótipo não é mentira. O estereótipo é feito sempre a partir de elementos da verdade. Então, as bichas engraçadas, elas existem sim. As bichas POC engraçadas, elas existem e eu amo essas bichas POC engraçadas. Eu sou apaixonado por elas, eu sigo várias. Tem um menino no Salvador chamado Keu, chama Keu Salvador, ele. Ele é maravilhoso, ele é um personagem. E as falas dele, os comentários, os tiques, é tudo muito engraçado, é tudo para produzir riso. Essas figuras existem. E a gente não pode fingir que elas não existem, a gente não pode ficar negando, porque isso é um equívoco, isso mata a nossa diversidade. Tem as bichas sérias, mas tem as bichas engraçadas, não é verdade? E uma coisa que você falou também sobre os grupos de pesquisa, um dado assim, curioso que eu soube sobre essa mudança, assim, que nos grupos de pesquisa para malhação, que é voltada para um público mais jovem, mas também para mães, né, de jovens, né, teve uma mudança de que nos últimos grupos, as mães dos grupos de pesquisa pedem para que tenham personagens LGBTs para poderem entender como lidar com seus filhos ou filhas. Então isso é uma mudança muito significativa, né? Cultural da cidade que se reflete ali, né? Total. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu fiz o Big Brother Brasil, em 2005, eu recebi quase 1 milhão de cartas. Uau! Quase 1 milhão de cartas. Esse acervo está comigo ainda, está no Rio de Janeiro. Um dia eu vou me debruçar, não tive tempo de me debruçar, porque... Enfim, minha vida, aconteceram tantas coisas na minha vida, entre elas ter me candidatado a deputado federal e ter feito 2 mandatos, 8 anos dedicado à representação política, a esse trabalho. Eu não pude me dedicar profundamente a essas cartas, mas elas, assim, pelo que eu li, do que eu pude ler delas, elas agradeciam muito por eu ter colocado naquele programa essa questão, né? Eram cartas, a grande maioria, cartas de mulheres, de mães, sobretudo, falando sobre como elas passaram a enxergar seus filhos, que elas fingiam muitas vezes que não eram gay, de uma outra maneira a partir do momento que elas me viram. Ou elas fizeram o seguinte raciocínio: eu gosto tanto desse menino, ele é tão bacana, ele é tão legal, ele é tão divertido, ele é tão solidário, ele gosta tanto da mãe dele, e ele é gay, como é que eu não gosto do meu filho, né? Então teve muito esse movimento de mães e também de gays que, ao me verem dizer com tranquilidade dentro do programa sobre a minha homossexualidade, eu tô completamente fora do armário desde os 16 anos, e o fato de eu ser professor universitário, quando eu entrei no Big Brother eu já tinha ganho meu primeiro prêmio literário, que foi o prêmio Copene de Cultura e Arte, com o meu primeiro livro, chamado Aflitos, que é um livro de ficção. Eu já era professor universitário, eu dava aula na universidade, na Unijorge, na Universidade Jorge Amado. Enfim, tudo isso levou muitos gays a sentirem orgulho de si, né? E ver sua homossexualidade não como uma vergonha, e poder falar dela, e poder ser quem eles são, porque eu sou essa pessoa aqui. Eu sou afeminado, né? Porque essa coisa de gays masculinos e de fingir uma heterossexualidade, de fazer uma performance, né? Straight act, como se fala aqui nos Estados Unidos, porque tem essa dimensão da atuação, de fingir ser heterossexual, fingir uma virilidade. Isso para mim nunca foi uma coisa legal, eu sempre quis ser essa pessoa aqui, né? As pessoas que me serviram de referência performática, digamos assim, performativa sempre foram as figuras mais andrógenas, mais ambivalentes, mais não binárias, né? Mais fluidas,
como Ney Matogrosso, por exemplo, como Caetano Veloso, né? Sobretudo nos anos 70, a figura de Caetano e de Gil, aquelas figuras não binárias, aquelas roupas. Isso para mim sempre foi a minha referência, cara, sabe? Então eu sempre gostei de ser assim, me apresentei assim, e isso serviu para muitos gays e lésbicas ali se identificarem. Agora pense isso na ficção, né? Pense isso numa telenovela. Isso tem um poder muito grande, cara. Você criar uma empatia, né? Desenvolver um personagem que, como o Valci Carrasco, ele fez, para mim, o melhor personagem que o Valci Carrasco já construiu até hoje na vida dele foi o Félix. E a gente entende por que ele construiu o Félix tão bem, porque ele é gay. Então ele construiu um personagem que faz a passagem da vergonha para o orgulho. Muito bem construído, com muita coerência. O Félix começa um monstro, né? Ele tem uma homofobia internalizada tão grande que ele é capaz de botar a sobrinha dele, recém-nascida, numa caçamba de lixo. Ou seja, que sujeito desprezível é esse, né? Que sujeito é esse que bota uma criança numa caçamba de lixo? Só pode ser alguém que odeia a si mesmo. E Félix odiava a si mesmo porque ele foi vítima do ódio do pai homofóbico. E aí o Valci constrói a redenção desse personagem. E a redenção desse personagem é a saída dele do armário, cara. Quando ele sai do armário e se apaixona pelo carneirinho, ou seja, é a redenção dele e a reconciliação dele com o pai. Isso foi muito poderoso nessa novela. Muito poderoso, assim. Foi o melhor personagem que o Valci já fez até hoje. Esse é o Félix. E o final da novela, né, terminava com o beijo, inédito nas novelas da Globo. E, se eu não me engano, a última cena era o Félix e o Antônio Fagundes de mãos dadas. Era a família aceitando o filho, né? Era essa união, não sei, esse perdão, né? Esse entendimento, né? Lindo. Sim, porque assim, olha, nós, gays, lésbicas e pessoas trans, não binárias, nós da comunidade LGBTQ, a gente, claro que as coisas têm mudado, mas ainda existe muito isso. Nós sofremos violência primeiro em casa. O déficit de amor vem primeiro vem de casa. Quando um pai e uma mãe notam, ainda quando a criança ela não tem consciência do que é orientação sexual e tampouco identidade de gênero. Uma criança ela está em processo de formação. Mas uma criança apresenta desde muito cedo os signos dessas identidades, dessas identificações. Não por acaso o menino que criou o Tumblr, Criança Viada, provocou tanta discussão, porque ele falou de uma coisa que as pessoas não falam. Quer dizer, nós gays e lésbicas e trans, nós temos uma infância. A gente não nasceu adulto. E aí, na infância, quando esses signos começam a aparecer, os pais têm uma reação que é uma reação de menos amor. Porque eles em algum lugar, nós traímos as expectativas desses pais. As expectativas de continuidade, de projeção das suas identidades em nós. Por exemplo, um pai que sonha em levar o filho para o Maracanã, que seja jogador de futebol, e o menino desde cedo não tem identificação nenhuma com futebol. E aí isso gera uma frustração e aí tem uma ruptura de amor, né? Então nós sofremos muito cedo essa ruptura. Uma criança, ela percebe profundamente. Ela pode não perceber de maneira consciente, mas ela percebe inconscientemente que há menos amor para ela. Em alguns casos, há violência contra ela. Ela apanha dos pais para se enquadrar em papéis de gênero. Elas apanham. Alguns são mortos, como o menino Alex, por exemplo, que morreu em Rio das Pedras porque gostava de dança do ventre e de lavar louça. O pai bateu nele até matar. Ele chegou com o fígado dilacerado no hospital. Um horror. Minha primeira crise de síndrome do pânico se deu no dia em que eu li a notícia desse menino. Porque aquela violência atualizou um conjunto de violências que eu sofri quando criança. Então, a gente sofre essa ruptura e essa ruptura estrutura nossas personalidades. E, inclusive, a gente tem que sair de casa. Quase todos nós temos que sair de casa. Ou somos expulsos ou temos que sair para afirmar nossas identidades. Então, depois, a gente faz um trabalho de luto. A gente busca recompor esses laços com a família. E o Valci mostra isso no Félix, né? O Félix é alguém que tem uma fenda de desamor, que funda a personalidade sombria dele, maléfica, maligna dele, capaz de botar uma criança
na caçamba, alguém que introjetou a homofobia e que, portanto, queria agradar o pai de toda maneira, mas nunca agradava porque era gay, era um gay armário, mas todo mundo sabia que era gay. E os pais e as mães têm isso, né? Eles são os primeiros a saber e os últimos a acreditar. É uma coisa impressionante. É verdade. Não é verdade? Eles são sempre os primeiros a saber, mas sempre são os últimos a acreditar. Então, Félix era aquele cara que estava ali no armário, aquela pessoa maldita, e era maldita por causa da homofobia internalizada, e que vai se redimindo ao processo de saída do armário dele, ou seja, quando ele sai da vergonha para o orgulho, quando ele admite que ele é gay, quando ele se apaixona por um cara bacana, que era o Tiago Fragoso que fazia, que era um personagem gay assumido, lindo, generoso, que era a antítese do Félix, e isso era muito legal, porque ele era um cara assumido, e por isso ele era uma figura amorosa, redime. E aí a cena final é essa reconciliação entre um pai homofóbico, que feriu profundamente o filho com a sua homofobia, e um filho que perdoa esse pai. Sabe? E os dois se perdoam. Essa cena é muito linda, é antológica essa cena. E o Valci construiu muito bem e foi muito bem dirigida também. E, Jean, é uma coisa que sempre levanta questão, né, polêmica, até, tudo bem, teve esse primeiro beijo, né, entre o Félix e o Carneirinho, mas é sempre uma negociata a gente conseguir exibir beijos, né? E, Sim. em Bom Sucesso, a gente conseguiu, no primeiro mês, eu acho, de novela, a gente botou uma cena que foi o primeiro beijo do William e do Pablo, que eram os personagens, que era uma cena onde os personagens, um deles estava saindo para trabalhar. E ele se despedia do namorado dando um selinho. Falava, tchau, amor, estou indo embora. Dava um selinho e saía. E a repercussão se deu justamente por essa normatização. Porque não era uma cena romântica, não era uma cena nada. Mas quando eu fui escrever, era claro para mim que tinha que ser... Como que um casal se despede em cena, né? Tipo assim, tchau então, amor. Beijo. Não, tinha que ser. E foi... E um outro caso também que eu lembro, da Malhação da Rosane, eu acho de 2012, que ela me contou que ela tinha um personagem gay que estava saindo do armário. E como que isso também, ao longo das telenovelas, né, esse processo de aceitação, esse processo de saída do armário, de se aceitar, é bastante aceito até pela audiência, né? As pessoas, ai, puxa, que difícil é e tal. A partir do momento que essa narrativa evolui para um casal que já se ama e que já vai viver como um casal, a gente esbarra no afeto entre esses personagens, que eu acho que é a grande questão ainda nas telenovelas e na teledramaturgia. Esses personagens, eles não têm a mesma demonstração de afeto ainda que os personagens heterossexuais têm. Eles ainda não se abraçam que nem eles ainda não dão a mesma quantidade de beijinhos e de carícias. E isso ainda é o foco do protesto. Se a gente for lembrar da Bienal, o grande pavor do Crivella fundamentalista, que estava usando aquilo politicamente, óbvio, era o beijo num quadrinho para crianças. Então, foi o que você falou. Tem a loucura de protejam as nossas criancinhas, como se não existissem crianças LGBTs, ponto. E existe o não mostre esse afeto, porque vocês estão doutrinando com a ideologia de gênero, que é uma expressão inventada, porque não é uma ideologia, não é uma doutrinação. Esse termo já é para mudar um pouco todo o discurso de que a gente está querendo converter criancinhas. Então eu queria que você falasse sobre o afeto, por que isso incomoda quase como uma violência para essas pessoas, né? E é uma dificuldade. Existe uma dificuldade, inclusive, como a Rosane comentou aqui, de uma classificação indicativa do horário. Ou seja, se você mostrar um beijo gay antes das 9, sei lá qual é a classificação, a novela vai ter que ser reclassificada. Não pode ter isso. Então, assim, é muito estrutural, é uma loucura a gente ter que lidar com isso. É porque isso, olha, isso é homofobia, né? É o que a gente chama de homofobia social. Nós vivemos numa sociedade da dominação masculina. Essa expressão é do Bourdieu, dá título ao livro dele, é o Pierre Bourdieu, dá título a um dos livros dele. Nós vivemos na sociedade da dominação masculina, e a sociedade da dominação masculina é amparada na divisão
na divisão dos sexos, né? Os papéis de gênero são definidos a partir da divisão sexual. E de uma concepção da sexualidade para fins procriativos, né? Assim, é uma loucura isso, porque a sexualidade, ela tem entre as suas funções a função procriativa, mas ela não é só feita para procriar. Você não transa com alguém só para fazer filho, né? De lá para cá, a gente fez uma série de conquistas que foram liberando o sexo da sua função procriativa. Por exemplo, a camisa de Vênus, a camisinha, e todos os métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional e a tabelinha, todos os métodos contraceptivos foram criados para liberar a mulher, o corpo da mulher, da obrigação de engravidar cada vez que transe, porque uma mulher tem direito a transar por prazer, né? Senão os casais todo casal teria pencas de filhos, porque cada vez que transasse geraria um filho. Então, a função do sexo não é procriativa, e a gente precisa entender isso, ela não é só procriativa, a função do sexo é, sobretudo, recreativa, prazerosa. Você fica com alguém e transa com alguém porque você ama. E nessa perspectiva de você ficar com alguém que você ama e que você sente prazer, é que a gente pode incluir as relações homoafetivas nela. Então, o argumento de que a homossexualidade não é uma sexualidade legítima nem boa, porque ela não tem fins procriativos, é um argumento falacioso. É um argumento falacioso, porque os héteros não transam só para ter filho, né? E nós somos inteligentes, como seres humanos somos inteligentes, e dominamos as técnicas de fertilização in vitro, e resolvemos o problema da paternidade e da maternidade com adoções, por exemplo. Então, primeiro tem essa coisa de considerar a sexualidade legítima a sexualidade para fins procriativos. A gente já derrubou esse argumento porque nós temos aí casais transando para fins que não são procriativos. Depois tem a relação homoafetiva ameaça a dominação masculina no que diz respeito aos casais heterossexuais. Porque quase sempre, também tem muita coisa mudando, mas quase sempre, num casamento heterossexual, a mulher está subjugada ao homem. Subjugada economicamente, subjugada econômica e financeiramente, subjugada culturalmente. Muitas vezes as mulheres não têm menos formação do que homens porque são obrigadas a deixar de estudar para cuidar dos filhos. Ou seja, o casamento heteronormativo é um casamento que, nos moldes como ele foi construído, ele põe a mulher como subalterna. O casamento igualitário, tem exceções, claro, mas o casamento igualitário, o casamento entre dois homens e duas lésbicas, nos coloca em posição de igualdade. Quase sempre nós temos a mesma renda, a gente divide as tarefas domésticas, a gente cria os filhos de maneira igual. Então nós somos uma ameaça à dominação masculina, né? E os nossos afetos tiram a nossa sexualidade do lugar da animalidade que eles querem nos colocar. Eles querem tratar a nossa sexualidade como animalesca, como predadora. É uma mentira para nos colocar como subalternos. Então, mostrar o afeto, mostrar que um casal gay troca selinhos, né, que passa manteiga no pão e que fala da vida, é uma ameaça. Eles consideram uma ameaça e, por isso, tem sempre aí os porta-vozes, os arautos, os reacionários, os arautos do reacionarismo, atacando os autores de telenovelas ou pressionando a Rede Globo a eliminar determinadas tramas. E aí é uma negociação. Os executivos da Globo querem dinheiro, querem que a novela dê patrocinadores, e eles vão lá e pressionam os autores. Os autores têm, por sua vez, o papel de ter saídas criativas. E o que eu vejo é que os autores têm tido saídas criativas. A tendência é que com o stream, com Netflix, Amazon, ou seja, essas pressões desapareçam. Porque, olha só, você não quer ver, foda-se. Tipo assim, não quer ver, foda-se. Essa série foi feita para essas pessoas. Você está vendo porque você quer. Não terá mais essa pressão. E nós mesmos nos organizamos para também fazer as nossas pressões comerciais. Do tipo, não vão nos representar, a gente vai boicotar determinados produtos. E nós, LGBTs, nós somos poderosos nesse sentido. Nós nos organizamos bastante nas mídias sociais. Sim. Sim. E temos feito pressões para nos colocar ali, certo? Então, o que eu digo é que há essa homofobia. Essa associação entre homossexualidade e pedofilia, ela não é nova, ela é antiga. Veja, por exemplo, o ataque a Felipe Neto, porque Felipe Neto é um menino agora que, né, tem criado uma consciência política interessante e utilizado os canais dele para promover uma educação política e enfrentar o fascismo no Brasil.
ele está sendo vítima do gabinete do ódio, desse ecossistema de fake news e mentiras e teorias conspiratórias, a partir da associação dele com a pedofilia. Ou seja, quer transformá-lo, como ele se dirige a um público infanto-juvenil, quer dizer, mais o irmão dele, um público infanto-juvenil, ele é um público adolescente. Como ele se dirige a esse público, querem construí-lo como uma ameaça, como um predador, como alguém que defende a pedofilia. O mesmo que fizeram comigo. Ou seja, estão fazendo com o Felipe Neto agora o que fizeram comigo. Uma associação mentirosa, criminosa, para criar um pânico moral e jogar as pessoas contra nós e impedir que a gente ocupe os espaços que a gente tem afeto. E as fake news, muito bem, e aliás, parabéns por derrotar vários essa semana. Eu sei que você ganhou vários processos também contra isso, mas as fake news são muito calcadas e você foi escolhido como um alvo calcada numa homofobia, né? Esse governo usa dessa homofobia para se eleger, inclusive, né? Total. Para mim, a homofobia é um elemento fundamental. A ansiedade sexual, a interpelação da ansiedade sexual, a construção de pânico moral a partir das questões de sexualidade e gênero são um traço do fascismo. Sim. Não só do fascismo histórico que aconteceu na Itália, mas dos outros fascismos, como o nazismo na Alemanha, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, ou seja, e mesmo hoje os neofascismos ou os neonazismos em outras, por exemplo, na Hungria, a gente está vendo isso, nas Filipinas, esse traço sempre aparece, um traço de interpelação da ansiedade sexual e criação de um pânico moral a partir das questões de sexualidade e gênero. O nazismo, por exemplo, ele foi um empreendimento de purificação racial que resultou no assassinato de judeus, né, de 6 milhões de judeus. Mas também o nazismo foi um empreendimento de purificação sexual. E aí os gays também foram para campos de concentração e foram objetos de experimentos macabros, de cura gay, feitos por Joseph Mengele, por exemplo, né? um dos médicos nazistas. Então, esse é um traço do fascismo, e o bolsonarismo repete esse traço, de interpelar a ansiedade sexual a partir das questões de sexualidade e gênero, transformando a comunidade LGBT em inimiga. E por isso associando a homossexualidade à pedofilia. Então, não existe bolsonarismo sem homofobia. O bolsonarismo é essencialmente homofóbico. As duas principais fake news do bolsonarismo, que foi o kit gay e a mamadeira de piroca, elas foram construídas com base nesse mecanismo de interpelação de preconceitos históricos que estão na maioria das pessoas, né? O Brasil ainda é um país majoritariamente homofóbico. O Brasil, a homofobia ainda é a grande unanimidade. E as pessoas, elas acreditam facilmente em mentiras contra gays, ou elas acreditam facilmente em mentiras contra aliados de gays e lésbicas, como é o caso de Felipe Neto. E por isso o Gabinete do Ódio insiste tanto nesse assunto, né? O corpus da minha pesquisa são as fake news que circulam no Brasil, circularam e circulam a partir de 2016 até as fake news sobre a Covid-19, né? Agora, sobre a Covid-19, agora em 2020. E aí eu noto que mesmo em assuntos em que a homofobia não é o principal elemento da fake news ou da teoria conspiratória, ela está ali subjacente, presente de alguma maneira. Porque é muito louco isso, porque além de para mim ser claro isso, o Bolsonaro ele sempre foi homofóbico. Então, para mim, que acompanhava ele falando barbaridade no Super Pop, né, até no CQC, tratado como um louco, falando uma besteira. Olha que engraçado isso que ele fala. Eu sempre falei, gente, esse cara é um homofóbico completo. E quando ele foi eleito, me doeu muito, porque foi um ataque muito pessoal para mim. Era uma vitória de alguém que era assumidamente homofóbico. E parte da população, inclusive, assim, uma mãe de uma amiga minha lésbica, uma amiga do meu namorado, votaram nele, porque era qualquer coisa menos o PT, mas para ter votado nele, de alguma maneira, a pessoa tem que ter relevado a homofobia dele, né? Tem que Exatamente. A homofobia não me importa tanto, qualquer coisa. Isso é muito cultural, né? Para a pessoa relevar a homofobia. Sim. Olha, Felipe, para você ver uma coisa, quando
uma criança, quando uma criança chega em casa e fala uma piada homofóbica que ela ouviu na escola, ou quando adolescente o pai descobre que ela saiu em turma e jogou ovos em travestis que estão se prostituindo, isso não vira um problema para os pais. Os pais não consideram grave um filho expressar homofobia, não os leva para os psicólogos. Mas se um filho expressar a homossexualidade, aí vira um problema de psicólogos, ou seja, uma inversão. Quando, na verdade, a grande preocupação deveria ser com filhos homofóbicos, né? Claro. A homofobia é uma unanimidade. A homofobia, ela é onipresente. A homofobia, ela está presente na classe A, na classe C. Ela está presente entre os trabalhadores e ela está no lumpesinato. Ela está entre letrados e iletrados. A homofobia é a grande unanimidade. Não por acaso, Nelson Mandela, depois de 20 anos na prisão, quando ele saiu e se tornou presidente da África do Sul e acabou com o regime do apartheid, quando ele desenhou o conjunto de políticas públicas, ele incluiu políticas públicas para a comunidade LGBT. E os correligionários deles disseram, você tá louco? Essas pessoas são as pessoas mais odiadas. Você não ficou 20 anos da prisão para sair agora e se queimar com políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. E ele disse, eu não fiquei 20 anos na prisão para traçar um círculo e deixar a gente de fora. Porque ele é Nelson Mandela e ele é incrível. Mas a homofobia, ela é a grande unanimidade. E por isso se aceita com naturalidade a violência contra gays e lésbicas. E por isso a violência contra mim foi aceita, nunca foi considerada uma coisa grave, mesmo por pessoas do meu campo político. Entendeu? Da mesma maneira que se aceita a violência contra as mulheres. Entendeu? Essa é a questão. Então o bolsonarismo a mim ofendeu também pessoalmente, assim, bom, enfim, todo mundo sabe a minha história de enfrentamento contra esse canalha, a maneira como eu tratei eles como deveriam ser tratados de fascistas desde sempre. Em 2015, Márcia Tiburi escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista, em que ela já faz o diagnóstico muito preciso, com muita erudição do que estava acontecendo no Brasil. Eu concordava com aquele diagnóstico que ela fez. Para mim, era claro ali que o fascismo já estava emergindo, e eu escrevi o prefácio desse livro em 2015 e está lá. Todo mundo sabe como eu sempre tratei essas pessoas. E por causa das ameaças de morte e dessa campanha de destruição da minha imagem pública por fake news, eu saí do Brasil, optei pela vida, não desisti, eu resisti. Exílio não é desistência, é resistência. E quando ele venceu, você pode imaginar o quanto eu fiquei profundamente ofendido, porque se tratava de uma vitória, de uma revanche, de um backlash dos homofóbicos, dos transfóbicos, dos racistas, dos que têm aporafobia. Aporafobia é o ódio de classe, o ódio aos pobres. Ou seja, era uma vitória disso tudo. Ninguém pode fingir que não sabia quem Bolsonaro era. Exatamente. Todo mundo votou nele consciente. Sim. Sabe? As pessoas podem até se darem conta da merda que fizeram, do transe em que entraram. Ok. Mas não digam que não sabiam. Você pode até admitir, não, eu estava louca, eu estava num transe, eu me identifiquei com o que há de pior, eu me vi no monstro. Admita isso pra você, mas não diga que não sabia, porque todo mundo sabia quem ele era. Exatamente. Jean, faltam 3 minutos para acabar isso aqui. Amado, eu amo você. A gente vai fazer no futuro. Adorei essas lives para marcar o mês do orgulho LGBTQ+. A gente precisa afirmar o orgulho ainda. A homossexualidade ainda é criminalizada em mais de 37 países. Alguns desses países ela é criminalizada com pena de morte. A homofobia é um fantasma que está sempre disposto a voltar e a perpetrar barbaridades contra nós. A Margaret Atwood escreveu o Conto da Aia, escreveu os Testamentos, que são poderosas denúncias literárias sobre como o fundamentalismo religioso pode triunfar e colocar todos nós em risco. E por isso mesmo, por causa desse fantasma, nós temos que evocar, no sentido shakespeariano de Hamlet, os espectros, né, da diversidade, os espectros da boa política, os espectros antifascistas, para que a gente atravesse esse período e afirme nossa vontade de viver, nossa vontade de ser. Um beijo, meu amor. Jean, muito obrigado pela live. E eu só queria mostrar, gente, para quem não leu, leiam e leiam, tá? Porque são livros maravilhosos.
e a gente poderia ficar falando aqui horas, porque assunto é o que não falta. Obrigado, se cuida. De nada, meu lindo. Tô na torcida por um novo livro, inclusive sobre as fake news, porque eu amo as suas reflexões, é mais que necessária. E você aí é uma resistência e continuo e sigo te admirando. Espero que a gente se veja presencialmente logo, tá? Vamos nos ver sim. Isso vai passar e a gente vai se ver de novo. Se abraçar como a gente se abraçou da última vez. Sim. Então tá. Um beijo, Jean. Beijo, meu lindo. Boa noite. Tá bom.